Já, já deu a nossa hora, vamos iniciar. O evento está sendo gravado. Qualquer manifestação contrária ou de consentimento ou não, por favor, podem se manifestar. Mas espero que todos estejam aqui com o mesmo intuito que o meu, de colaborar e participarmos aí de um bom evento. Bom, o tema, ele é muito interessante quando a gente fala de LGPD. Então, a LGPD hoje está no centro das atenções do nosso mercado brasileiro, da nossa estrutura corporativa, e também as questões que nós debatemos muito, saindo um pouco da seara de parte teórica, contextualização da própria lei e questões de debates doutrinários, filosóficos. Isso é muito importante, tá? Mas nós preferimos separar algumas questões nesse sentido e hoje trazer um debate realmente quais são os desafios para as empresas, né? Então, nesse sentido, deixa eu até compartilhar minha tela aqui com vocês. Cadê aqui? Eu achei que estava compartilhando. Agora vai. Isso aí. Então, e nesse sentido, a gente traz o tema LGPD e os desafios para as empresas. Então, nós estamos sentindo algumas dificuldades de muitas empresas, consultorias e profissionais, dificuldades realmente em diversas situações que são muito costumeiras em outros tipos de projeto, tá? Hoje nós falamos na parte de LGPD, nós criamos aí um conceito no mercado chamado Programa de Privacidade e Proteção de Dados, ou seja, é uma cadência, é um projeto específico que realmente você cria um programa, da mesma forma de programa de incentivo, de premiações, que nós temos pelo RH, programa de adequações de normativas setoriais, seja de saúde, financeiro, programas de ouvidoria, denúncias, anticorrupção. Então, a LGPD, ela vem exatamente nesse mesmo conceito de nós enquadrarmos e criarmos exatamente um programa de privacidade e proteção de dados. Quando a gente entra nessa questão de realmente oferecermos, tá? Quem for aqui de empresa tem uma visão, e quem é aqui, eu vi que tem alguns aqui que são consultores, que já trabalham, advogadas, profissionais de tecnologia, que realmente já têm essa atribuição de oferecer esse tipo de serviço aos seus clientes, e quando a gente se compromete a realmente prestar esse tipo de serviço, a gente tem que encapsular algumas soluções, que aí está o grande desafio, tá? Que modelo seguir, em que sentido eu vou poder iniciar um projeto, que são as mesmas dificuldades que o próprio profissional interno tem, ou seja, o profissional que ele é nomeado como encarregado de proteção de dados, ou seja, ele é nomeado, mas ele não deixa de atuar com outras funções, né? Ele acaba sendo lá o pessoal de TI, o pessoal do jurídico, então ele acaba adquirindo mais essa função, que todos nós sabemos, que são os advogados aí, sabem o quanto isso pode ser ruim ou bom, em algum sentido, mas pode ser ruim porque você acaba agregando mais funções ainda, além da sua que você realmente foi contratado, mas um grande desafio para o profissional interno é exatamente esse, de realmente ter essa imparcialidade, ter exatamente essa conjunção de fatores, trabalhar com várias atividades para que você consiga implementar esse projeto a contento. Então, é da mesma forma, aquele gerente de projeto que está implementando uma automação na central de atendimento, por exemplo, do call center da empresa. Então, isso tem uma complexidade muito grande, porque esse gerente de projeto, ele tem que ter uma interface com várias áreas, principalmente da área de relacionamento, o pessoal da área de comercial, de marketing, o pessoal do próprio jurídico, até porque o Código de Defesa do Consumidor institui diversas normativas que um call center deve atender, com prazos e esclarecimentos e transparências, e exatamente esse desafio do gerente de projeto, que ele tem até o passo que ele precisa entregar alguma coisa palpável e operacional. Diferente do encarregado de proteção de dados, que ele acaba assumindo algumas responsabilidades, ele tem por obrigação ter essa imparcialidade de comunicação de várias coisas. Então, esse desafio de se trabalhar com profissionais internamente,
É notório hoje nas empresas, as empresas acabam ficando muito confusas nesse sentido, nem sempre, aquele velho ditado, né, santo de casa não faz milagre, nem sempre o próprio profissional interno consegue conduzir o engajamento das áreas, não consegue conduzir todas as ações necessárias para um mapeamento, para um diagnóstico, e também quando nós falamos das questões realmente de adequações LGPD, é muito importante que a gente saiba, acho que muitos já perceberam, que é a particularidade da multidisciplinaridade do profissional. Então, é muito difícil hoje você, num curto prazo, adquirir conhecimentos jurídicos, técnicos, de qualidade, de gestão de pessoas, liderança, negociação. Então, nós temos não só os soft skills, as hard skills, né, que são os treinamentos que nós fazemos e adquirimos algumas competências técnicas da área jurídica ou da área de tecnologia, mas também são as soft skills, ou seja, nem todo mundo está preparado para liderar, nem todo mundo está preparado para negociar, nem todo mundo está preparado para gerir, de fazer gerenciamento, a gestão. Então, nós percebemos que esse desafio é o que o profissional internamente sofre, porque ele vai ser um encarregado de proteção de dados, ele é uma pessoa isolada, e, com certeza, nós sentimos que essa carga está sendo cada vez mais imposta pelas empresas, porque, nós já contratamos um encarregado de proteção de dados, está lá no site, então, teoricamente, estamos atendendo a lei, mas é um grande erro, tá? Então, eu acho que, nesse sentido, quem aqui já passou por isso ou passa por isso, fique à vontade, né, de colocar a sua experiência, pode me interromper a qualquer momento, assim como também os profissionais que prestam serviços de consultoria, tá? Advogados e pessoal de segurança de informação, que trabalham em algum escritório, alguma consultoria, percebem essa dificuldade no engajamento das áreas, justamente pela parte de gestão do próprio projeto. Então, assim, esses dois pontos, eles têm algumas questões muito particulares, justamente por quê? Porque nós temos aqui 4 fases, tá, que são primordiais, que essa aqui são as bases da nossa metodologia, que nós trabalhamos. É uma metodologia que a gente abre só em projetos para clientes, a forma como a gente trabalha, mas a gente percebe que em cada fase desse projeto de implementação, ele tem alguma característica, um desafio, uma oportunidade, que muitos não entendem, né, nesse primeiro momento, que eu digo muitos da própria empresa, tá, da parte interna. Então, nós temos aqui 4 fases: um levantamento, os diagnósticos, a própria implementação, né, propriamente dita, e a gestão. Falando um pouquinho da parte de levantamento, todos nós sabemos o quanto é importante o mapeamento de processos e também o fluxo de dados completos relacionado a cada departamento, a cada situação, a cada atividade profissional dentro da empresa, onde a gente vai entender exatamente como está mapeado. Se fala muito em data mapping, mas eu sou um defensor ferrenho da questão, assim, antes de se falar em data mapping, vamos falar em mapeamento de processos, mapeamento de dados, porque geralmente nós fazemos mapeamento de dados quando nós estamos construindo soluções tecnológicas, ou seja, quando estamos construindo softwares, fluxos automatizados, que você precisa criar um organograma, relações entre tabelas de consulta de banco de dados. Que eu saiba, no projeto de adequação, a gente não faz nada disso, né? Então, na verdade, o mais importante que nós precisamos, inicialmente, é o quê? É fazer um mapeamento de processo para saber exatamente como funciona cada atividade dentro da empresa. E, quando a gente fala em processos, as empresas possuem diversos tipos de processos e diversos tipos de sequências operacionais e gerenciais. Em cima de cada processo, sim, nós conseguimos mapear quais são os dados que estão dentro desse processo. Então, por isso que o mapeamento de processo é tão importante e nós precisamos realmente sempre nos aprofundar nesse sentido. Fazer mapeamento de processos é difícil? Não, não é difícil, desde que você tenha os critérios, as perguntas certas a serem feitas, mas eu pergunto uma coisa para vocês: quem aqui nunca esbarrou no mapeamento de processo
e que tenha se deparado com um processo que não reflete exatamente a atividade operacional, um processo que não existe. Então, o próprio gestor da área fala, a maioria dos processos estão na minha cabeça. A maioria dos processos, eu tenho tudo isso bem desenhado, funciona, mas eu não tenho 100% documentado. Então, é um grande erro, quando nós mapeamos processos, é tentar adequar aquele processo sem antes tê-lo como um modelo de processo, porque primeiro nós temos a fase de diagramação do processo, depois nós temos o mapeamento propriamente dito, né, a construção do processo, e depois nós temos a modelagem do processo, ou seja, a modelagem é a entrega, é a documentação, é a formalização, que muito se fala disso na ISO 9000 começando, né, com a parte gerencial da empresa, sem falar em ISOs específicas de privacidade e proteção de dados, mas vamos falar da ISO 9000, que é da gestão da qualidade. Então, assim, eu vejo que tem muitas empresas, a gente às vezes até entra numa empresa e fala, nós já fizemos um mapeamento de processo, só que o grande desafio nesse momento e quando nós nos deparamos com os processos que não refletem exatamente a nossa auditoria de campo? Por quê? O mapeamento ele tem que ser feito e nós temos que sentar com as áreas e operacionalmente entender se realmente aquilo funciona daquele jeito. Raramente eu vi isso alguém fazer, tá? Então, assim, nas discussões que a gente teve, realmente, mapeamos o processo, faz isso e aquilo, depois você me mostra como funciona. Então, quando a gente percebe que o tráfego de dados dentro daquele processo é tão intenso, se faz necessário uma auditoria operacional, onde a gente senta com usuários diversos e fala, tá, me mostra onde que é a tela, como você cadastra, como que sai daqui, como que você manda isso via API para um outro departamento ou outro processo secundário, porque ainda tem isso, além do processo principal que você mapeia, você tem que relacionar com os mapeamentos de processos secundários relacionados a esse primeiro que você fez. Então, esse é um grande passo que nós temos que dar no projeto. Posso falar que 70% do projeto de adequação são os mapeamentos serem feitos de forma correta. E hoje é tão difícil a gente concluir um mapeamento, mas justamente não só porque nós estamos fazendo talvez as perguntas certas ou não, mas realmente o engajamento das áreas, o quanto as empresas conseguem atuar, parar o que estão fazendo, gestores, entregar realmente não o que é fácil para eles. Tá aqui, eu faço isso, isso funciona assim. Aí você começa a ver que, nossa, é tudo muito lindo e maravilhoso, então eu quero ver. Ter essa análise crítica de realmente cutucar e falar, tem alguma coisa errada aqui. Eu vou te falar, 100%, se você cutucar o processo e olhar, principalmente quando tem dados sensíveis, troca, muito fluxo, não estou nem falando em mudanças tratamentos internacionais ou não, é mais aquela questão realmente desse tipo de fluxo. Então, eu acho que exatamente nessa fase de mapeamento que nós precisamos ter alguns cuidados, entendemos que realmente essa é uma grande dificuldade para as empresas e principalmente para os profissionais que tocam isso internamente, tá? Então, é por isso que eu acho que a gente tem que realmente, dentro daquele programa, ter isso muito claro. O que é aquele programa de privacidade e proteção de dados que eu falei inicialmente? É exatamente isso. É um passo a passo, onde nós começamos com levantamento, depois nós vamos para a parte de diagnósticos. O que é um diagnóstico? Tá? A avaliação operacional dentro dos critérios de privacidade e proteção de dados. Então, esse diagnóstico, para que você consiga fazer dois tipos de diagnóstico, o técnico e o jurídico, você precisa ter realmente esse levantamento minuciosamente elaborado, validado, testado, né, e homologado para ver se realmente você tem aquela veracidade do que está sendo transmitido dentro desse conceito. Então, por isso que, se iniciamos um mapeamento mal feito, ou então de uma forma superficial, infelizmente o diagnóstico também vai ser superficial. O diagnóstico ele não vai coletar exatamente, porque é nessa fase que o advogado ele consegue realmente diagnosticar algumas questões relacionadas a, por exemplo, mapeamento e do mapeamento operacional e saber até que ponto aquele mapeamento operacional ele está refletindo na parte contratual. Porque simplesmente revisar contratos não é,
a gente pegar e incluir algumas cláusulas de privacidade e comprometimentos mútuos e aqueles textos lindos. Não, na verdade é você destrinchar o contrato e entender operacionalmente se o que está no contrato é o que está acontecendo no mapeamento daqueles processos que são o objeto principal da prestação de serviço ou entrega de produto específico. Diversas vezes, os desafios de muitas empresas é exatamente isso. Nós traduzimos os contratos, por isso que muitos contratos aditivos vão e voltam, por quê? Ah, não, esse contrato aqui, ele está desatualizado porque o produto ele já mudou, mas a minuta principal ainda não está adequada. É a mesma coisa daqueles processos que não estão 100% adequados operacionalmente, tá? Não vou nem falar em adequados na LGPD, mas exatamente aqueles processos que não estão adequados, que aí reflete exatamente os contratos que não estão sempre com aquelas cláusulas fixas, que realmente não você se compromete num contrato a trabalhar com a privacidade, transparência e exercício de todo a entrega de um produto ou serviço, só que no dia a dia você peca com a transparência, peca com a questão de relacionamento com o cliente, de feedback. Então, são pequenas coisas que a execução contratual é o grande segredo dessas revisões contratuais. Vamos pegar casos específicos em alguns diagnósticos, por exemplo, legal, fechou um contrato de parceria, o parceiro já me assinou todos os termos de confidencialidade e, na verdade, ele tem uma situação no mapeamento que ele quarteiriza, ele contrata outros operadores, ou seja, pelo termo que alguns já estão discutindo, ou seriam suboperadores, e esses suboperadores, eles não estão sendo tratados e relacionados dentro do contrato principal. Por quê? Dentro do contrato principal, ele está relacionando única e simplesmente o operador, tá? O parceiro, né? Então, e essa fase realmente de mapeamento do processo a partir dos fornecedores e prestadores de serviços e também dos parceiros, ela tem que ser revista de uma forma de entendermos toda a complexidade e o parceiro, o fornecedor, ele tem que ser muito transparente nesse sentido, porque pequenas entrevistas que nós fazemos, que eu já vi diversos colegas comentando, você já começa a pegar algumas questões, não, mas todos os seus funcionários são CLT? Todos. Então, deixa eu ver. Então, tá, nesse projeto que você fechou, me manda as evidências. Quais são as equipes que vão trabalhar nesse projeto? São essas, tá? Me dá o registro de todos os CLT. Não, mas esses 3 eu tenho, desses 5, 2 são prestadores de serviço, não são CLT. Então, Então, na verdade, você já tem que prever isso no próprio contrato original, porque o controlador que está contratando esse tipo de serviço, ele precisa ter a devida ciência. Então, são esses diagnósticos que são tão importantes e são grandes desafios, por isso que muitos projetos vão e vêm, ficam aí meses que não são finalizadas as adequações, justamente por causa disso, por causa de análises superficiais de contrato, porque quando chega num diagnóstico inicial podem ser pego, mas numa homologação de uma certificação, homologação de uma conclusão de processo, é onde a gente vai e verifica exatamente esses pequenos dados e qual que é a melhor forma de se validar processos dentro do Programa de Privacidade e Proteção de Dados. É coletar evidências, é pegar aquele contrato, me dá 3 clientes que você fechou esse contrato, legal, me fala a operação, legal, deixa eu ver o contrato, como que foram feitas essas questões de serviço. Se você começar a ir atrás das evidências, você consegue pegar esses problemas. E o que isso faz de diferente dentro do seu conceito? Diferente porque as suas boas práticas, que são as boas práticas que foram devidamente solicitadas e também requisitadas pela própria Lei Geral de Proteção de Dados, se você não está atuando dentro do seu programa, tem um programa de privacidade e proteção de dados que só tem uma casca e as boas práticas não estão sendo aplicadas, vai ser muito difícil vocês se defenderem
dentro de um processo administrativo, dentro de uma ação judicial. Então, são esses cuidados que nós encaramos diante desses 4 cenários. E também, quando a gente vai para a questão de implementação, a implementação é exatamente isso. Tendo um bom mapeamento, um diagnóstico, você consegue sentar com as áreas, tentar criar a sua própria metodologia de trabalho, de gestão do projeto, documentar tudo que vocês fazem, ou utilizar alguma metodologia específica de mercado, temos inúmeras, tá? Eu mesmo desenvolvi a minha própria, não só de LGPD, mas eu já tenho uma metodologia que eu já trabalho há quase mais de 16 anos aí, com implementações de diversas outras situações, e aí aproveitei a metodologia também para LGPD, tem funcionado muito bem, mas assim, cada um tem que desenvolver o seu conhecimento, trocar informações, aprender e condensar tudo isso numa metodologia própria. A grande sacada é ou você se utiliza de uma metodologia que você, como tem muitos, né? Legal, ISO 9000, ISO 27000, tá? Ou se você for seguir a ISO 27000, tem lá o seu curso, perfeito, né? Logicamente, mas tem muitas empresas que não têm esse fôlego, não têm dinheiro para bancar consultores e rotinas de implementação nesse sentido. Então, por isso que é uma grande oportunidade do mercado para os profissionais que querem atribuir realmente alguma metodologia própria, desenvolver os seus próprios conceitos, a sua criatividade de gestão, tá? E a gestão, propriamente dita, gerenciamento das atividades de atendimento e auditoria do compliance digital. Depois que você já implementa esse programa de privacidade e proteção de dados, que você precisa realmente atender com transparência, prestando contas, que são exatamente muito parecido com aquelas centrais de ouvidoria, denúncia dos canais, né, que as agências obrigam algumas empresas setoriais terem esse tipo de atendimento, e com a LGPD também, ela direciona para que a empresa tenha um canal específico, mas não fala o que é o canal. O canal é exatamente a boa prática de atendimento. Seja uma pessoa ou seja um departamento, você tem que ter uma cadência, você tem que ter um registro, protocolo, SLA de atendimento, ter uma auditoria de qualidade do próprio atendimento. Isso são os principais requisitos de boas práticas. Esse é um grande diferencial, é um grande desafio para as empresas, porque exatamente as empresas têm muita dificuldade, tirando grandes empresas que possuem grandes estruturas, mesmo assim ainda pecam, mas é exatamente esse nível de gestão de qualidade. A gente pode utilizar, aí é uma dica para todos quem não conhece, utilizarem o ciclo PDCA, certo? Que são, se vocês pesquisarem na internet aí, o PDCA é a base das ISO, tá? Em termos de gestão de qualidade, realmente é o ciclo de planejamento, identificação, planejamento, ação, entrega e também o monitoramento, e você cria um modelo específico, né, de qualidade, e aí você tem sempre esse ciclo de qualidade, um processo cognitivo, tá? Até por isso que o nome da nossa empresa chama Cogni, justamente que é uma empresa que trabalha com processos cognitivos. Isso ajudou muito a gente nesse sentido, então acho que é bem interessante vocês também trabalharem com essa metodologia, implementarem na empresa de vocês esse formato de gestão, que faz total diferença, mas ainda é um grande problema para as empresas, porque não é só um software que vai ajudar vocês nesse sentido, mas sim uma gestão de qualidade, que, se nós formos equiparar as empresas que possuem uma gestão de qualidade do contact center, tá? Então, que é basicamente call center, hoje mudou um pouquinho por causa das redes sociais e a transformação digital, virou contact center porque envolve redes sociais, envolve outros canais de atendimento, telefone, chat, e-mail, e tudo que for possível se comunicar. É um centro que você tem que ter toda uma estrutura de atendimento, e é onde se faz necessária uma gestão de qualidade muito criteriosa, principalmente para obedecer todas as regras de Código de Defesa do Consumidor e demais normativas comerciais. Isso é muito importante, e com a LGPD não é diferente. Tá? Então, eu acho que esses 4 são os pontos críticos nesse sentido, tá? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer uma pergunta, alguma observação? Posso continuar? Legal. Bom, vamos lá.
E eu pergunto, quais são os impactos para as empresas, tá? Os impactos principais hoje, eu chamo de PPT, tá? Que é um negócio muito, são os pilares que todo mundo fala, mas há décadas isso já de acordo, a partir de 2012, que começamos aí a Revolução 4.0, nós já começamos, que ela se iniciou ali na Alemanha, então nós tivemos essa Revolução 4.0, que é a partir da transformação digital, onde nós identificamos que há anos, três pilares já são muito afetados. Primeiro P, que são as pessoas. O segundo P são os processos, tá? Os processos internos das empresas. E as tecnologias. Então, diante de todas essas mudanças, o que mais impacta uma implementação de um projeto é exatamente quando nós chamamos de PPT. Esse PPT, ele é um conceito onde nós temos alguns desafios nós temos alguns desafios a partir de grandes impactos na gestão de pessoas, principalmente nos projetos de adequação LGPD. Nós sabemos aí que 60% dos vazamentos e más práticas de utilização de dados, elas provêm das pessoas, tá? Então, assim, é notório que a gestão de pessoas, ela é muito complicada nessa revolução digital, até porque as pessoas têm muita liberdade, têm muito conhecimento, têm muita comunicação, têm muito tudo. Então, na verdade, hoje é muito difícil, tem até muito conflito entre gerações, tem muita diversidade, em alguns pontos é bom, em outros pontos é ruim, mas o que nos interessa hoje é nós entendermos a complexidade dessa gestão de pessoas. E para que o profissional que está querendo trabalhar com privacidade e proteção de dados, na minha visão, precisa realmente para conduzir os trabalhos, é ter uma boa gestão de pessoas. Por quê? Ricardo, mas por que eu preciso saber ter uma boa gestão de pessoas? Primeiro, se você é um consultor um consultor ou um profissional interno que está gerenciando um programa de privacidade e proteção de dados, você está lidando com pessoas. Então, esse é o primeiro pilar. Aí eu pergunto, como que estão as suas soft skills, tá? O que você conhece de liderança? O que você conhece de negociação? O que você conhece de inteligência emocional? O que você conhece de gestão ágil, por exemplo? Tá? Esses quatro são os principais, tá? Porque o que acontece? Primeiro que você tem que trabalhar com um comitê de privacidade e proteção de dados. Você não faz um encarregado de proteção de dados, ele não faz nada sozinho. Ele faz junto com as pessoas, com multidisciplinaridade. O papel de gestão hoje, ele é difícil até para os próprios gestores das empresas. Imagina uma pessoa que está encabeçando um projeto de privacidade e proteção de dados, e ele tem que interagir com várias áreas. Então, você tem a pessoa de marketing, que tem uma visão totalmente aquela disruptiva, bucólica, aí você pega uma outra pessoa do comitê que é comercial, que tem aquela questão que é prático, ele quer atingir objetivos rápidos de curto prazo, porque ele tem metas mensais, né? Então, principalmente tudo para ele o mais importante é trazer dinheiro para a empresa, depois o resto que se vire não estou falando todos, tá? Mas tem uma grande parte que pensa assim, da área comercial, se vire com como vai entregar, com os problemas que são gerados, eu vou trabalhar com o pessoal da área técnica, que está muito atarefado, porque a transformação digital obrigou ele a criar mobilidade, segurança, está sendo pressionado porque a tecnologia é uma grande parte do programa de privacidade e proteção de dados, não é a única, não é a principal, mas ela é uma das partes, tá? Então, exatamente, o gestor o encarregado de proteção de dados, ele lida com pessoas, então, quando ele lida com pessoas, ele tem que ter essa liderança, porque se ele não conquistar o engajamento dessas pessoas, fica muito difícil para ele conseguir os resultados que ele precisa ou ele, ou ela, né? Desculpe. Mas, então, assim, esse profissional, eles precisam exatamente engajar os demais, tá? E não digo só de colaboradores da empresa, os executivos, os fornecedores, que teoricamente ele não tem nenhum vínculo com o fornecedor, não tem nenhum vínculo com os parceiros, e tem que ter todo esse traquejo, ter todo
essa inteligência emocional para se lidar com esse tipo de situação. Então, a gestão de pessoas ela é muito importante por causa disso. E negociação também não é exclusiva para o pessoal do comercial. Então, os maiores profissionais do mercado, os que são os CEOs da empresa, que são as grandes startups, a maioria deles, a grande maioria deles, são de pessoas, eles têm um viés comercial muito grande. Não é que eles são só vendedores, eles têm uma habilidade muito grande, né, de se negociar, de se expressar, é uma coisa que você aprende com o tempo, mas a partir do momento que você se dispõe para isso. Então, se você se dispor a desenvolver as suas habilidades como liderança, negociação, desenvolver a sua inteligência emocional, que principalmente vai te preservar como pessoa, e não só como profissional. Então, assim, hoje, são algumas habilidades que são muito necessárias e os impactos são enormes para as empresas e para os projetos, e é um grande desafio de todas as empresas, tá? Então, sair daquele negócio, curso de liderança, treinamento para gestão, aquele negócio muito arcaico, totalmente metódico. Não, na verdade, é o mindset. Na verdade, você tem que mudar a sua cabeça, você tem que sair da caixa, ser totalmente aberto a novas coisas, aprender sobre tudo, porque quando você aprende sobre tudo, você aprende sobre pessoas. Você aprende quem são realmente essas pessoas dentro do conceito. Então, fiquem atentos, porque essa parte aqui é muito importante, tá? E quais são os desafios na gestão de pessoas? É você entender a cultura organizacional da empresa e, principalmente, fazer com que essa cultura organizacional se adapte e seja uma cultura organizacional orientada à privacidade. É top-down. Ela tem que vir do presidente da empresa ou da presidente da empresa, e isso refletir nos demais diretores, gerentes, e sejam quais forem os outros do ecossistema. Melhorarem a comunicação, porque se nós estamos falando de gestão de projeto, a boa comunicação ela precisa ser fluida, documentada e precisa ter assertividade. E uma coisa que eu já deparei várias vezes, você pega grandes projetos, e pior que tem empresas que às vezes a gente vai falar sobre outras coisas, não só sobre a LGPD, nós temos outras frentes também de trabalho, e aí aparecem alguns problemas que não são especificamente do produto ou serviço que nós vendemos para aquele cliente, como se fosse um compliance para alguma outra situação, por exemplo, e vem uma questão de uma adequação da LGPD que fizeram há meses atrás, e eu falo, poxa, mas vocês não fizeram com o escritório XPTO uma adequação? E como que você não sabe isso daqui? Ah, mas isso foi muito concentrado nos gestores, nós não tivemos muita transparência, não é transparência, mas não foi passado de uma forma comunicado corretamente, que todo mundo teve realmente esse engajamento, teve um treinamento específico, a comunicação foi falha. Tanto que, às vezes, alguns funcionários nos perguntam coisas que eu falo, olha, e você tem que falar com quem te adequou a LGPD, porque, por mais que eu entenda, eu não sou o responsável por isso. Porque é a mesma coisa, eu vou falar sobre uma decisão, um mapeamento, um projeto que um outro advogado fez. Isso seria antiético. Mas o meu cliente me contratou por uma situação. Se isso está afetando, eu coloco isso como um incidente que aí tem que ser realmente avaliado pelo departamento específico ou pelo DPO responsável, DPO encarregado nesse sentido. Então, a gente percebe que, às vezes, muitas áreas cometem muitos erros relacionados à falta de comunicação. Ah, eu pedi para exclusão de dados, o que eu fiz? Ah, eu rescindi um contrato com o fornecedor e pedi para ele excluir todos os dados. Ah, legal, excluíram todos os dados, e eu perguntei, mas vocês fizeram a evidência de todas essas exclusões por parte do fornecedor? Ah, ele me mandou aqui um print via e-mail. Não. O que foi designado no projeto do Programa de Privacidade e Proteção de Dados? Ah, que ele tinha que mandar algum tipo de evidência, mas tecnicamente não explicaram para nós. E aí foi exatamente, isso aconteceu inúmeras vezes nesse cliente, e foi um problema absurdo. Só que depois, meu amigo, ou minha amiga, se depois que excluíram, como é que você vai evidenciar uma coisa que já não existe mais? Você tem alguns critérios, logs, rastreios, um procedimento de exclusão, ele é tão importante quanto o procedimento de comunicação.
Então, acho que essa questão da gestão das pessoas, que cai um pouco no processo, que depois cai um pouquinho também na área de tecnologia, então a gente tem que pensar nesse sentido, tá? Então, assim, desafios, buscar sempre o engajamento e sempre treinar as pessoas. O treinamento é o ponto de partida porque você está indiretamente se comunicando, tá? Então, esse treinamento não é aquela palestra que só um fala, na verdade, esses treinamentos são legais quando você tem um workshop, coloca alguns exemplos, faz as pessoas praticarem, isso tem total diferença e resultado no programa de privacidade e proteção de dados. O segundo pilar, que é a gestão de processos e procedimentos, tá? Esse também tem um grande desafio, onde nós precisamos ter o quê? A clareza das atividades. É por isso que ter um bom cronograma, para que vocês tenham realmente um bom mapeamento, coletar muitas informações, para que todas essas informações sejam objeto de um bom planejamento estratégico. Como que eu vou implementar um planejamento estratégico? Aí eu vou dar uma dica, né, que eu aprendi há uns anos fazer um bom planejamento estratégico. O que você faz? Pega um mapeamento, você identificou tudo o que precisa ser feito. Nossa, eu tenho 40 coisas para serem feitas. Pega essas 40 coisas, coloca no mapa estratégico, 40 linhas no seu mapa estratégico, coloca quem vai fazer, por que vai fazer, como vai fazer. Em cima disso, cada linha do planejamento estratégico, ele precisa ser executado. Se chama plano de ação. Tem várias ferramentas que você pode fazer. Então, você precisa ter clareza, você precisa ter cadência. E, principalmente, o último item, documentação. Porque se vocês forem realmente... A grande dificuldade das empresas, eles fazem tudo isso, mas não documentam. Você precisa ter exatamente uma metodologia que você colha exatamente essas documentações. Você tem que ter fase 1, número 001, fase 2, 002, fase 3, 004, igual o ISO. Documenta, coloca código, faz uma sequência de documentação, para que, se um dia você precisar apresentar um relatório de impacto, não apresente um relatório de impacto de proteção de dados sem essa evidência do levantamento, do diagnóstico, da implementação propriamente dita e da sua gestão. Então, assim, eu vejo muitos relatórios de impacto superficiais, e às vezes o relatório de impacto o pessoal entrega antes de ter terminado o programa de privacidade e proteção de dados. Não dá, não dá. O relatório de impacto, ele é resultado de tudo que você fez na empresa. Então, por isso, planejamento versus execução é essencial, tá? Então, aí a gente já entra com as habilidades de gestão, tá? E também aquela questão de nós identificarmos a jornada do cliente. A jornada do cliente é muito mais importante para o cliente do que para a empresa. Tá? Então, assim, é importante porque você precisa não só identificar os dados que estão sendo trafegados, mas de que forma e em qual momento a empresa consegue identificar onde que o cliente está reclamando de tal situação. Então, poxa, a jornada foi pelo marketing, foi de uma campanha, foi das redes sociais que ele entrou e está falando que não quer receber mais atividade específica. Aí, se a gente começar a verificar, não se teve nem campanha específica lá que o cliente mencionou, aí começa a ver, do nada ele viu um anúncio e pediu para tirar os dados da empresa dele. Então, se você não tem uma clareza das atividades, jornada do cliente muito bem definida, para que você mostre para uma autoridade nacional de proteção de dados, para que você mostre para os clientes como que a sua empresa trabalha, e que você tem documentação de tudo isso, e essa documentação não deve ser entregue para qualquer titular de proteção de dados. Essa documentação do projeto, do programa de privacidade e proteção de dados, é exclusiva da empresa, e ela só pode ser apresentada mediante qualquer tipo de processo administrativo, assim como qualquer outro processo, seja do Bacen, da ANS, você só precisa porque você está dando o core business da sua empresa. Então, assim, a documentação é muito importante porque mostra exatamente como a sua empresa trabalha. Então, você tem que prestar contas com o cliente? Lógico, você tem que ter uma central de atendimento, falar que os dados dele constam numa base de uma aplicação X, por causa dos motivos Y, e que ele, eu quero seja excluído. Você fala que esses dados serão excluídos dentro de um processo interno, num prazo X, e dando toda a clareza para ele. Isso é um processo que já funciona, não é por causa da LGPD, isso sempre existiu, tá? Em grandes empresas que têm essa transparência com o cliente, Código de Defesa do Consumidor, marketing da internet, então, assim, as empresas que são preocupadas,
que são multinacionais, que já trabalham com GDPR, e já tem essa transparência, exatamente isso é muito mais fácil de se lidar. É que a LGPD veio para colocar agora todo mundo nessa mesma seara, e é exatamente aí onde que nós precisamos trabalhar com esses 4 desafios que eu vejo aqui, que são os mais peculiares nesse sentido de gestão de projeto. E na gestão de tecnologia da informação, quais são os grandes desafios? Qual que é a melhor forma de nós identificarmos, rastrearmos, seja vazamento, controle, invasão, controle de acesso de dados físicos ou dados digitais? É com automação de processos. Ah, mas tem empresa que não tem condições de automatizar o processo? Tudo bem, nem todo mundo pode automatizar com CRM, com RP, com BI, que é o Business Intelligence, com ferramentas extratoras de informação, mas uma automação mínima de processos, você consegue ter algumas, uma gestão de e-mail já é alguma automação mais simples, você precisa criar os controles de acesso específicos de e-mail, controles onde você pode se conectar, como se conectar, periodicidade de troca de mensagens, então são diversas coisas que nós precisamos nos preocupar, mas quando as empresas se comprometem e elas buscam esse tipo de automação de processos, fica assim muito mais fácil você se adequar. Aí eu falo para vocês, eu vejo que tem muita gente que fala, poxa, para você atender essa parte do canal de atendimento do titular, nós temos 3, 4 formulários que você pode prestar contas com o cliente, isso serve para NPD. Aí eu falo assim, 3, 4 formulários. Imagina você, se você tiver por mês uns 30, 4 formulários, são 120 páginas. Para atender esses 30, que depois você precisa manter um histórico, é surreal, e mesmo colocando em Excel, então tendo um mínimo de plataforma de atendimento, de abertura de ticket, SLA, porque é isso que as ouvidorias de banco, por exemplo, e ouvidorias setoriais de outras empresas, buscam esse tipo de automação, mas uma automação mínima, porque elas estão se resguardando, tá? Então, elas têm que se preocupar né, automatizar o máximo possível, principalmente no relacionamento com seus clientes, porque você vai precisar realmente evidenciar tudo que você faz, tudo que você atende. Muitas empresas já fazem, mas tem muitas, assim, que a gente percebe que muitas que não tem nada, tá? Então, eu acho que é um passo que precisa se pensar. Com relação à estrutura tecnológica, não, quanto mais coisas se colocam na empresa com relação à tecnologia, mais é preciso se ter um controle, até aquele conceito BioD, né, eu trago o seu dispositivo, onde você tem um celular, né, que funciona na rede Wi-Fi da empresa, o seu próprio dispositivo, ele pode ser um ponto de entrada de um hacker. Então, assim, imagina que, lógico, sistema de segurança, para quem é aqui da área, que deve ter alguns profissionais da área de TI, de segurança de informação, é uma coisa muito óbvia, mas infelizmente no dia a dia das empresas a gente vê que nem todo mundo toma cuidado com isso. Aí você chega lá numa empresa, tem aquela placa gigante, Wi-Fi, a senha, e qualquer um que entra na recepção ali tem a senha do Wi-Fi. Então, assim, para quem é malicioso, pode fazer muita coisa em cima disso, tá? Mas, enfim, é o que eu falo, a estrutura tecnológica é um grande desafio para as empresas, por quê? E principalmente nos programas de implementação, nós precisamos entender qual que é o papel da tecnologia. O que é o papel da tecnologia? Nós temos implementações que, às vezes, as empresas só têm uma gestão por e-mail, as suas máquinas, a gente tem que se preocupar se realmente as máquinas todas utilizam licenciamento oficial, porque é uma porta de entrada para fuga de informações, se realmente utiliza um cloud, um drive compartilhado, de que forma que isso ele é monitorado, de que forma que a gente consegue ter essas evidências de segurança. Então, a tecnologia ela veio é um meio para facilitar, e ele tem que ser tratado de uma maneira mais responsável, não simplesmente em achar impedimentos, porque hoje a tecnologia está tão boa nesse sentido, em termos de segurança, que você consegue contratar pequenos serviços para se ter o mínimo possível de segurança. E aí muita empresa hoje não dá muita atenção. Então, acho que é um ponto de desafio para quem estiver implementando, quem estiver gerenciando isso internamente, ter essa interface com tecnologia, e se não tiver
tanto conhecimento internamente, que contrate um consultor, uma consultoria, para ser esse apoio tecnológico nesse sentido, e melhorar essas questões de adequações LGPD. Alguns insights para o futuro, que eu gosto de falar sempre, o que podemos esperar para o mercado, né? O que vai mudar de tudo isso diante da transformação digital, diante da pandemia, né? Infelizmente, é um evento mundial que mudou o mundo inteiro, né? Mudou todo o contexto, o mercado, e realmente não tem como nós fugirmos, não vai ser a primeira e nem a última. Então, as previsões, infelizmente, são aí que nós temos que saber lidar. Então, a primeira provavelmente não faremos negócios mais como antes. Nem tudo muda, mas nem tudo fica igual. Então, o pessoal fala, poxa, muita empresa não faliu, muita empresa não mudou, mas a gente percebe que muitas empresas, muitos negócios já se transformaram, muitas empresas e negócios novos surgiram, todo mundo sabe, não vou nem entrar muito no detalhe, mas realmente fiquem com isso na cabeça, provavelmente nunca mais faremos negócios como antes. O pessoal falava assim, poxa, Ricardo, como você consegue trabalhar 2 dias em home office, né? Ou então, assim, tudo eu brigava com os meus clientes para a gente fazer tudo via Google Meeting, via online, videoconference. E o pessoal falou, não, mas aí eu vou ter que contratar uma plataforma muito cara, não sei o quê, Avaya, e não sei o quê, e outras plataformas. Eu falei, não, gente, tem várias ferramentas que são muito mais baratas, seguras, né? E são todas criptografadas. Aí o pessoal, não, vamos fazer presencialmente que é melhor. E aí, o mundo, hoje, estamos aí, fazendo tudo via online, então, para mim não mudou nada, porque só melhorou, porque o que eu já fazia, hoje, em vez de eu sempre conseguir fazer 4 reuniões por dia, hoje eu consigo fazer 15, 20 reuniões por dia, dependendo do tipo de situação. Para mim foi muito mais produtivo, e eu acho que todo mundo ganhou, infelizmente, perdemos muito com a pandemia, mas nós ganhamos, infelizmente, aí, felizmente, outras coisas melhores para compensar toda essa nossa dificuldade. Então, é essa proximidade, né? Então, você imagina, fazer um evento como esse, colaborativo, que nos proporciona uma gratuidade, proximidade com todos, e estamos crescendo, tá? Esses eventos é o que eu falo, né? O que eu aprendo aqui em alguns eventos com o pessoal, a gente não consegue trazer no longo prazo aí, às vezes dentro de uma cadeira de curso específico, tá? O segundo item também, cenários futuros, não é previsão de futuro, tá? Então, assim, aquele pessoal, o objetivo não é prever o futuro, tá? Então, assim, o grande erro de qualquer profissional é querer ficar prevendo o futuro, o que vai ser da LGPD daqui 2, 3 anos. É exatamente o oposto disso. O segredo é construir cenários futuros. Aí eu pergunto para vocês, o que vai ser a LGPD daqui 3 anos? Não sei. Eu sei. Na verdade, a LGPD vai ser uma grande oportunidade, porque, diante de todos os desafios que eu apresentei para vocês, quais são os gaps que nós temos? É uma estruturação, é uma metodologia específica para ganharmos escala. Por quê? As empresas não têm dinheiro, não adianta cobrar 100 mil reais uma adequação, porque eu vou ter que ganhar X isso por mês para pagar todo mundo dentro do processo. Vamos ter que fazer mais com menos. Então, eu vou ter que projetar o futuro e vou ter que facilitar as coisas para que elas funcionem do jeito que fique bom para mim. Então, eu projeto como que eu vou conseguir fazer isso? Criando metodologias, trabalhando com criatividade. Então, não vou ficar trabalhando com cenários futuros. Nós vamos exatamente trabalhar com previsão, cenários futuros e não com previsão. Então, essa previsão, quem prevê é bandinar, que fica lá com... tem cliente, eu brinco com os clientes, gente, eu não tenho bola de cristal, não sei o que vai ser uma penalidade de LGPD pela NPD. Não tem como saber. Está lá na lei, agora o que vai acontecer a gente não sabe. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Então, é exatamente mudarem a cabeça e realmente pararem com essas previsões absurdas, falar, não, vamos gastar milhares de horrores com certificações profissionais porque você é o melhor profissional do mundo. Não. O que vai te fazer ser o melhor profissional do mundo, não estou falando isso porque questões de certificação X ou YZ, não. Eu falo isso porque as melhores soluções vêm de criatividade, vêm de trabalho em conjunto e vêm de aprendizado contínuo.
Ou seja, nem que você tenha que fazer um processo de adequação, uma iniciativa gratuita para você aprender. No começo eu fiz algumas de amigos que eu peguei, fiz até para órgãos públicos aí que pediram ajuda aí de amigos, eu fui lá e fiz, aprendi. O que eu aprendi com tudo isso inicialmente? Que não dá para se fazer projeto de adequação de GPD sozinho, entendeu? Então, assim, eu já peguei, e assim, quem acha que pode fazer sozinho, não dá, você não vai conseguir fazer sozinho. Pode até conseguir, durante um ano, você vai demorar um ano para fazer, só que eu não tenho um ano para fazer isso, e acredito que vocês também não, tá? Então, eu acho que é exatamente, a gente tem que construir os nossos cenários. Replanejamento constante é fundamental. Longos planejamentos não são produtivos porque imprevistos acontecem e as coisas precisam ser repensadas a todo momento. Eu fui sempre muito contratado para fazer planejamento estratégico das empresas, sempre em outubro. Aí ficava lá outubro, novembro, dezembro, em janeiro já estava rodando bonitinho o planejamento estratégico do ano inteiro. E de uns anos já tinha essa necessidade de se fazer um planejamento estratégico, e esse planejamento estratégico ele seria obrigatoriamente revisto em maio, para ser entregue em junho, para em julho já começar a bombar essa revisão. Agora, o que acontece? O planejamento estratégico, ele tem revisões mensais. Então, assim, isso acontecia muito com startups, empresas de tecnologia, é muito comum, porque às vezes a gente sai atropelando as coisas, faz rápido, tem pouca gente, e é o bom inimigo do ótimo, só que hoje se expandiu para todo o mercado. Então, é exatamente essa revisão mensal, por quê? Porque o mundo está mudando. Se nós pegarmos, por exemplo, especificamente em privacidade e proteção de dados, nós temos questões que vão surgindo. Então, às vezes, vocês têm uma consultoria, você tem um projeto internamente na empresa, e aí vem uma normativa, vem uma experiência que caiu, vem um caso, vem uma oportunidade de mercado. Muitas empresas não identificaram a excelente oportunidade de mercado que é você estar adequado e ter um programa efetivo de privacidade e proteção de dados, trabalhar de uma forma positiva. Eu ouvi de uma pessoa do marketing de uma empresa, e a pessoa falou para mim, cara, eu não vejo qual que é o valor agregado da LGPD de uma forma positiva. Aí eu falei, caramba, cara, putz, beleza, se você não vê, o problema é teu. Mas, assim, isso porque a pessoa era de marketing. Então, eu acho que tem essas questões que a gente tem que ter essa visão, porque, infelizmente, o mundo já não é mais o mesmo. E o replanejamento, então, assim, a gente não fala nem planejamento estratégico, a gente fala o nosso planejamento estratégico com replanejamento e ações contínuas. Então, isso é fundamental hoje. O item 4, a tecnologia não vai eliminar o trabalho, mas vai eliminar trabalho. E qual que é a diferença disso? Passaremos a ter muitas facilidades por conta da tecnologia. Então, assim, a tecnologia, ela não vai acabar com o trabalho do advogado, não vai acabar com o trabalho do profissional de, sei lá, outra, que agora veio advogado na minha cabeça, mas assim, a tecnologia, ela vai nos otimizar processos, ela vai facilitar a nossa vida. Então, assim, nossa, você olha ali na Vila Olímpia, aqui de São Paulo, você vê vários restaurantes que foram fechados, mudar, nossa, muita gente foi desempregada, mas eu fiquei sabendo que muitas pessoas que trabalhavam saíram dali e montaram um restaurante perto de condomínios residenciais. Pagam-se menos de aluguel, tem assim até um fluxo, e eu conheci uma pessoa, até fiquei espantado, ela está ganhando mais dinheiro agora do que antes que trabalhava na Vila Olímpia. Então, assim, porque as pessoas comem uma refeição que manda entregar em casa, nem todo mundo tem tempo de fazer o almoço, eu sou não consigo, raramente eu consigo fazer almoço em casa quando estou em casa. Então, assim, e a gente sempre pede comida. Então, assim, as coisas vão se modificando, a tecnologia vai te ajudando, aí tem um iFood, tem um 99, um trabalho específico, você não consegue fazer mercado, tem um aplicativo que faz mercado para você, um app. Então, gente, é isso aí, a tecnologia ela veio não para eliminar. Então, na verdade, aquele trabalho braçal, aquilo que não faz muito sentido, com certeza a tecnologia vai absorver. Mas o que é realmente intelectual e diferenciado, que trabalha com criatividade, não. Novos comportamentos precisam e vão surgir. Vamos conseguir imaginar novas formas e novos formatos para a realidade de insegurança que se apresenta hoje. É o que eu acabei de falar.
muita coisa vai mudar. Muita gente está aí de cabelo em pé porque não está acostumado com tantas mudanças, não está acostumado, a maioria das pessoas gosta de ter aquela comodidade, aquela zona de conforto. Quem não gosta, né? Todo mundo quer falar, eu não preciso me preocupar, eu tenho meu salário, eu não tenho muita adversidade. Só que, infelizmente, isso hoje acaba meio que sendo relativo, né? Infelizmente, as empresas, você pode estar numa big de uma empresa, conversando com uma colega, a empresa dela está quase para falir, uma das grandes empresas do Brasil. E aí? E se for desempregada, talvez ela não consiga, ou muitos conseguem se recolocar, ou não, e ela precisa talvez se repensar de que forma ela pode se inserir no mercado, ou trabalhar de uma forma mais freelancer, ou como consultora, ou empreendedora. Então, essa insegurança que se apresenta hoje no mercado é a mesma insegurança que vocês, consultores de privacidade e proteção de dados, ou que trabalham internamente, é o que vocês estão sentindo. Eu sei porque eu sinto isso. Né? Então, assim, é normal. Poxa, estou pegando um projeto aqui, essa insegurança, será que ele vai conseguir entregar? Será que a empresa está preparada para isso? A gente fecha um projeto, começa a tocar dentro da empresa, o projeto não é nada aquilo que a gente imaginava, porque a empresa tem vários gaps que a gente também tem que sentar como parceiro e ajudar eles nesse sentido, negociar muito a questão, poxa, era R$ 1.000, agora vai custar 1.200, tudo bem? Não é esse valor, mas é só para ter uma referência. Então, assim, tudo bem, vamos lá, tudo tem que ser muito justificado, negociado. Não tem dinheiro para pagar agora, então vamos parcelar em 24 vezes. Então, assim, tem que ter uma flexibilidade, tá? E essas incertezas, elas vão vir e a gente tem que se acostumar, tá? Deixa eu aceitar. Bom, gente, chegamos no final aqui da nossa apresentação, consegui apresentar em 1 hora. Esses são meus contatos. O canal está aberto, quem quiser fazer alguma colocação, tirar algum tipo de pergunta, o momento é esse. Obrigado, Mariane, bom te ver por aqui. Felipe, muito obrigado aí. Exatamente, né? Nunca mais vamos fazer negócio como antes, mas não que sejam negócios bons ou ruins, nós vamos fazer negócio. E aí só depende da gente. Então, agradeço a presença de vocês. Foi só uma apresentação simples aí que essa apresentação surgiu exatamente de algumas coisas que eu vi no mercado que eu falei, poxa, eu preciso colocar isso, vou registrar, colocar num evento, passar isso para os colegas, e estamos aí. Vocês vão sempre me encontrar ali na ANAD, nos eventos da ANAD, os eventos e treinamentos da Cogni, e o mercado é pequeno, a gente vai se trombar aí muito, e está aberto, quem quiser falar, fique à vontade, senão a gente finaliza o evento, e com certeza, acho que o próximo a gente vai trazer aí o Marcelo Fonseca, que ele também está com várias coisas bacanas para falar, e aí a gente conversa, que é o meu sócio lá do escritório. Tá bom, gente? Muito obrigado, Marcelo, também, muito obrigado. E aí, estamos à disposição, tá? Depois eu vou deixar gravado, publico aí para vocês lá nos canais aqui, a gente publica no meu LinkedIn é Cássio Cajazeira, quem quiser pode me seguir lá, que eu vou publicar e pode assistir. Tá bom, gente? Obrigado, hein? Obrigado, obrigado. Parabéns para vocês aí, viu? Vocês que nos acompanham. Só interromper a gravação.